bem? Sempre um privilégio estar aqui, né, Francine? Eu sempre aprendo muito com vocês, então para mim com certeza vai ser uma tarde muito divertida, né? Quanto mais eu descubro do setor de arquitetura, mais eu gosto, né? Então é difícil competir com os vinhos, né? Aí a gente chega lá. Muito bem. Como a Francine mencionou, eu já tenho, né, um contato aqui com o projeto, a gente já tem um ano quase, né, de trabalho conjunto. O que eu vou tentar passar aqui para vocês hoje é um pouco do meu conhecimento, né, na área de exportação, mercado internacional. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, né, não quero que seja monólogo, senão vai ficar chato, né, para vocês, né, me ouvirem falando o tempo inteiro. E também, desde o ano passado, a gente vem desenvolvendo um trabalho que é uma cartilha de exportação de serviços de arquitetura. Então, hoje vocês são privilegiados, né? Eu já busquei algumas informações dessa cartilha que ainda não foi publicada, ela vai ser publicada daqui uns 2, 3 meses. Então vocês já vão ter acesso a algumas informações, alguns materiais que são resultado, né, de toda essa pesquisa, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo para o lançamento dessa cartilha. Então vocês já vão ter em primeira mão aí, né, alguns dados, né, que são parte desse material. Então é isso, né? É um bate-papo, né? O que tiverem de dúvidas, perguntem, a gente vai estar juntos aí pelas próximas 4 horas, né? Então vai ficar mais divertido e interativo. Qual é a nossa agenda hoje? Eu sou italiana, falo muito, então, né? Vocês vão ver que eu vou estar caminhando, gesticulando, né? Esse é um defeito, né? Mas vamos lá. Nossa agenda hoje, então, vou passar algumas noções básicas de comércio internacional. Quem aqui de vocês, só para fazer um levantamento breve, já teve algum contato com o mercado internacional, está iniciando alguma negociação para exportação de serviços? Você, qual é o seu escritório? Realiza arquitetura. Realiza. Já está em processo. O primeiro contato já tinha alguma experiência de exportação antes? Já tinha. Então a gente vai te usar como exemplo, né? Já teve alguns contatos, os demais ainda não, né? Tá ok, beleza. A gente vai conversar um pouquinho de estratégia de acesso ao mercado internacional, como é o planejamento, né, que é uma fase árdua, a gente sabe que não é nada fácil, o acesso e o desenvolvimento e manutenção do mercado. Parece simples, né, mas só aqui a gente teria que conversar dias e dias e dias, né. Tentei consolidar num material breve, em 4 horas, mas com certeza vocês vão verificar pelo material, esse material vai estar à disposição de vocês. Eu teria conteúdo para ficar aqui 2 dias, né, conversando sobre, né, tudo que tem aqui. Então, tem muita informação, tá? Muito bem. Prontos? Tá ok. Muito bem. Entrando já no nosso universo de arquitetura, né, o número de arquitetos registrados no mundo, aqui pelos dados da UIA em 2014, supera 1 milhão, né? Então, já vou começar a falar em exportação e a gente já começar a primeira provocação falando do mercado super competitivo, né? Então aqui estamos em 1 milhão, né, de arquitetos registrados no mundo. Isso demonstra que com certeza a principal decisão que vocês vão tomar como escritórios é por que exportar. Então quando a gente resolve ir para o mercado internacional, a primeira pergunta que eu sempre faço nesse workshop que vocês precisam refletir e ter muito claro por que vocês querem exportar. Quais são as motivações, os riscos, né? Porque se a gente não tem essa resposta muito clara, a exportação é um investimento. É investimento de médio ou longo prazo. Nunca vi ninguém exportando em menos de 6 meses, 1 ano de muito trabalho, perdendo dinheiro muitas vezes, né, no primeiro contrato. Então, realmente é um investimento de médio ou longo prazo. E para isso a gente precisa estar preparado. Então, é fundamental, importantíssimo que quando a gente toma a decisão, eu quero ir para o mercado internacional, eu esteja preparado para isso. Porque eu vou enfrentar para esse mercado que me espera lá fora. Os 5 maiores países com maior número de arquitetos no mundo, então a gente tem aqui, né, o Japão, Itália, Estados Unidos, Brasil e Alemanha. Então o Brasil integra, né, esses top 5, né, os 5 países com maior número de arquitetos. E eu falo que aqui também aumenta a nossa responsabilidade, né? Está aí no topo dos 5 países com maior número de arquitetos, também nos entrega uma responsabilidade muito grande, né, Francine? Ir lá fora e fazer bonito, né? Trabalhar o mercado brasileiro já é complexo, o nosso país é tão grande, né? É tão diferente, imagina o mercado internacional. Então já nos coloca aqui
junto com países como o Japão, Itália, Estados Unidos, Alemanha, países super desenvolvidos, competitivos, e isso já é uma responsabilidade muito grande para vocês. Eu tenho o Pointer aqui, não sei se ele está apitando, que está faltando bateria, né? Enfim, está aqui, né? Dando sinais de que a bateria está quase no final. Tem? Então tá. Já vou avisar com antecedência, né? Senão vai travar aqui o processo. Muito bem. Quando a gente pensa em arquitetura, né? A primeira pergunta é: o que caracteriza isso? Para a gente pensar em planejar a exportação de serviços de arquitetura, a gente precisa entender como ela acontece, não é verdade? É muito diferente. Eu tenho uma larga experiência em exportação de produtos. Trabalhei muitos anos, trabalho há 15 anos na exportação, né? Trabalhei 7, 8 anos com móveis, trabalhei 8 anos com vinho, né? Sempre um produto, é muito mais fácil. E nos últimos 2 anos estou me envolvendo com design, né? Que também é complexo, e arquitetura ainda mais, né? Porque a gente precisa de um parceiro, né? Está executando uma obra lá fora. Então a gente sabe que a complexidade é muito maior. E para a gente estar realizando uma exportação, a gente precisa entender que a arquitetura ela tem um processo, uma estrutura muito fragmentada, né? Então não é simples, né? Não é uma atividade tão simples quanto o produto. A maioria das empresas são de pequeno porte, né? Então, como empresas de pequeno porte, a limitação também é muito maior, né? Quando a gente vai brigar no mercado internacional, estou brigando muitas vezes com competidores, né? Muito grandes ou muito preparados, né? Então a gente precisa estar atento a isso, né? As operações em mercados regionais restritos ou em serviços especializados, então a especialização é muito grande, né? Toda e qualquer atividade que vocês vão desenvolver tem um alto nível de especialização, né? E os escritórios não são muito grandes também em termos de números de empregados, né? Então tem aqui uma alta economia, né, de escala associada à criação de projetos de arquitetura. Então é nesse cenário que a gente tem, né, o universo de vocês, o que a gente vai estar enfrentando a nível internacional. E como é que é o perfil, né, dos arquitetos e urbanistas no Brasil, né? Como é que isso está desenhado, né? E o nosso universo, né? Eu sempre falo que quando a gente vai para o mercado internacional, o nosso concorrente não é o vizinho do lado, né? É o mundo inteiro. A gente está brigando com esse 1 milhão de arquitetos, né, que existem no mundo inteiro, dentro do seu perfil, dentro do seu segmento. Mas é fundamental que a gente entenda o nosso universo, o que é o universo no Brasil, porque é dentro deles que vocês vão se fortalecer. É engraçado, né? Não é que tem um competidor, mas um arquiteto que também está indo buscar o mercado internacional que vai ajudar vocês, né? Um trabalho bem feito por um grupo de escritórios que hoje participam do projeto Build by Brasil, é esse grupo que fortalece o setor. Se um arquiteto, vocês que estão iniciando esse processo, não desenvolver o projeto adequado, o que acontece lá fora? O que vamos falar, né? Queima imagem, vamos falar os arquitetos do Brasil, né? Então é muito complexo isso, né? A gente tem que olhar o outro como parceiro, né, e não concorrente, porque se alguém não fizer um bom trabalho, acaba queimando a imagem de todo mundo. Isso é muito sério. A gente vê países, setores sofrendo até hoje, né, por conta de imagem. Ficar atento a isso. Então a gente tem aqui uma realidade, em torno de 54% dos arquitetos trabalham por conta própria, né, aqui no Brasil. 34% são autônomos, 20% deles são proprietários de escritórios de arquitetura e urbanismo. Os assalariados, né, que estão dentro desses escritórios são 38%, e outros 8% contam, então, com fontes alternativas de renda, né? Então, a gente vê aqui também um alto número, né, de arquitetos que trabalham por conta própria, né? Então, imagine vocês, né, com certeza, né, se enquadraram dentro desse cenário. A complexidade para a exportação é muito grande, porque em muitos casos, né, vocês são dono do escritório, o que viaja, né, o que faz os contatos, o que faz o projeto, o que faz o contrato, né? Então a gente tem que estar atuando. Eu também, minha empresa de consultoria é uma pequena empresa, né, eu falo, a gente joga em todas as posições. Então, exportar nesse cenário também exige de vocês uma série de habilidades, né, não é só fazer o projeto, né? É também fazer o projeto, né, todas as outras etapas que envolvem essa negociação internacional.
frase, eu fiz uma pesquisa com alguns escritórios de arquitetura que já exportavam, já exportam há bastante tempo, né? Até para desenvolver essa cartilha, a gente sabe que não basta o nosso conhecimento, as informações, a gente precisa estar checando com quem já está no mercado. Me chamou muita atenção a fala de um dos empresários. Ele disse o seguinte: o Brasil é criativo, ele se adapta facilmente a diversas culturas e tem muito jogo de cintura. Isso é positivo, né? Nós brasileiros, quando a gente vai para o mercado internacional, a gente tem como essas características. O Brasil é visto dessa forma lá fora, falado por um arquiteto, tá? Porém, o que a gente ouve muito, o que ele relata, é um escritório já muito consolidado na exportação, que ainda falta profissionalismo, metodologia, processo e valor agregado. E o que mostra isso? O profissionalismo, com certeza, a gente vai construir na medida que a gente tenha processos e metodologia, né? Então, vocês vejam o quanto de trabalho ainda a gente precisa, né? Esse é já o segundo workshop que a gente faz, né, na preparação dos escritórios, e é um processo. Né? Então, quem está vindo hoje vai começar essa etapa, vai buscar informações, vai iniciar a negociação, o projeto vai ajudar na aproximação com contatos internacionais, e se tudo der certo, daqui a um ano, né? 6 meses, 1 ano, vocês estão efetivando, né, as suas exportações. Então, quanto mais preparados vocês estiverem, melhor é. Por quê? Eu tenho certeza que esses escritórios que eu conversei, que ajudaram a formatar esse processo de exportação, eles estão ajudando vocês no sentido de diminuir etapas, né? Esse conhecimento já adquirido faz com que vocês sofram menos, né? Quem vai primeiro fala, quem abre o mercado, né, é quem erra mais. Então, o fato de a gente estar hoje podendo receber essas informações, eu estar compartilhando com vocês, é para que vocês errem menos, né? Que vocês sejam mais assertivos nessa busca internacional e nas etapas, né, que vocês têm para cumprir daqui para frente. Muito bem. Como eu comentei, então, eu falei das características, né? Os serviços de arquitetura que vocês desempenham, eles são intensivos em conhecimento, então a gente está falando de um produto, né, gerado através do conhecimento de vocês. Envolve julgamento e avaliações profissionais. Então, quando envolve julgamento, é sempre mais complexo, né? Se vocês não têm um parceiro, né, muito bem alinhado lá fora, um briefing muito bem construído, o que acontece? A gente está falando de discutir um briefing no Japão, né, nos Estados Unidos. Será que a gente discute o briefing da mesma forma, né, com o pessoal desses países? Como é que funciona? Né? Então, a gente tem aqui avaliações, né, julgamentos de várias naturezas e com um complicador, que é a cultura local. Cada país tem sua cultura, né, sua forma de negociar. São altamente personalizados, isso aumenta a complexidade, não é que eu estou fazendo um projeto agora, né, e o mês que vem vou fechar uma outra exportação, é tudo igual, né? Vender vinho era assim, era ótimo, né? Sofria para fechar o primeiro embarque, uma vez que o produto estava alinhado, era só tirar um novo pedido. No caso de vocês, não, né? Cada negociação é uma nova negociação, tem que começar tudo de novo, né? Qual o briefing, qual o projeto, uma nova obra. Então tem uma personalização muito grande que aumenta a complexidade do negócio de vocês, né? Requer altos níveis de interação, e aqui entra um ponto muito importante, que é a cultura. É alguém que vocês precisam estar em contato permanente no mercado externo. Então, quem sabe falando uma vez por mês, a cada 15 dias, né? Dependendo da etapa do projeto. Se vocês não estiverem muito bem afinados, com uma metodologia muito clara, né, os problemas, né, só se agravam. Então, tem que ser muito específico, muito objetivo. Né? Exige uma formação específica, né, profissional específica, com certeza, para exercer, né, a atividade de vocês, e regulamentado de acordo com as normas da profissão. Então, até para vocês exercerem a profissão, alguns países aceitam, né, o livre exercício, vou mostrar para vocês, outros não, né? Mas, de modo geral, qualquer projeto que vocês venham desenvolver no mercado internacional vai exigir que vocês busquem um parceiro, né? Falo, é alma gêmea. A gente tem que encontrar alguém lá fora que seja a nossa alma gêmea, que por um determinado período de tempo, né, esteja ao lado de vocês, trabalhando em todas essas interações e os problemas, né? Porque a administração de problemas todos os dias, né? E como vai se resolvendo isso na implementação, né?
Tranquilo até aqui? Eu falo demais, falo rápido, né? Mas qualquer coisa, vou falando. Eu falei que ia parar, né? Já dei os sinais, né? Que agora não está mais nem tanto. Muito bem. Está trabalhando desde hoje de manhã, né? Mesmo, né? Porque a bateria já foi. Eu falo que meu sonho de consumo é no futuro a gente não precisar mais de cabos, né? Hoje a gente sai com cabo de celular, de computador, né? Que as baterias durem. Que a gente não tem que estar toda hora, né, atrás de uma bateria. Então esse é meu sonho de consumo. Quem sabe meu filho, né? Viva isso. Muito bem. Então a gente conversava aqui, né? De como é que está caracterizado, estruturado o serviço de arquitetura. A gente precisa lembrar também que durante o processo existem algumas influências, né? Então a gente vai negociar um projeto com os Estados Unidos, né? Então, que tipo de influências eu vou ter, né? Nesse meio tempo que eu estou fazendo a negociação. Não está funcionando nenhum slide. Então, o escopo do projeto vai depender da capacidade e os meios do meu comprador. Então isso é fundamental, né? Nem todo projeto eu vou ter as mesmas características e o mesmo cenário, porque a gente sabe que as condições, né, e os meios mudam, né? Então a gente vai estar lidando em alguns momentos com escritórios, compradores mais preparados, né? E outros momentos, parceiros que não têm essa mesma estrutura. A gente tem que estar atento a isso, né? Algumas partes do projeto elas podem ser padronizadas, né? Outras, né, são personalizadas. Boa parte é personalizada. Então, o que vocês conseguirem. Isso é uma reflexão importante. Se dentro do processo, a metodologia de vocês, principalmente para o mercado internacional, o que vocês conseguirem padronizar em termos de metodologia, né? Isso ajuda bastante para o cliente, o comprador lá fora entender o jeito que vocês trabalham. Eu falo que muitas vezes a gente precisa desenhar mesmo, né? Chegar e falar, eu faço assim, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, né? É desenhar mesmo, para que realmente a pessoa consiga compreender o jeito que vocês trabalham. Isso vai encurtar muitos caminhos, né? Ao longo do tempo. Aqui. Vai deixar, não tem problema. Só trocar a pilha que eu já fico feliz. E os projetos, então, podem envolver parcerias, né? E de diferentes responsabilidades. Hoje de manhã teve um consultor na área jurídica, né, que falou muito aqui sobre contratos, porque é parceria, né? O trabalho que vocês vão desenvolver envolve um parceiro lá fora, que vai depender de um contrato muito bem estruturado e que lá tem as responsabilidades. Então também os papéis e as responsabilidades. Eu sempre friso isso. Boa parte dos problemas, a gente fala, quando a gente casa, né? Quem aqui é casado sabe, né? A gente vai lá, assina o papel, um acordo, né? Tá claro as partes, as condições, né? Como a gente está casando. Então, quando a gente acerta essas coisas, é muito mais fácil. Então, o que é um contrato? O contrato vai ajudar muito vocês a deixar as responsabilidades, né? E essa parte de parceria é muito claro. Quem faz o quê, quando faz, né? Quem atua no mercado, quem responde ao cliente, como que a gente vai responder, os prazos, né? Eu falo que eu atuo há muitos anos no mercado internacional, o pessoal brinca que o brasileiro tem problema em lidar com prazos, né? Então, quanto mais a gente for claro nos prazos que a gente precisa, né, para realizar os projetos, melhor. E realizar uma obra lá fora é muito diferente, né? Porque no Brasil não leva, né? Tirando em São Joaquim, né? Então, é uma situação que vocês não estão acostumados, né? Então, quanto isso... Pode falar. Hoje de manhã, né, o pessoal da Motosfilm, que é a consultoria jurídica, eles enfatizaram bastante a questão do prazo, a importância de você estabelecer o prazo, que é viável para o teu escritório realmente conseguir executar. Porque no passado, não se era exigido de forma tão rígida, mas ultimamente pode trazer várias complicações nesse processo. Foi bem enfatizado nesse prazo. E é muito complexo, né? Então, essa questão de prazo depende de uma série de questões. Eu dei o exemplo de neve, né? Questões enfim, tempo a gente não tem como prever. Então, tem que estar muito claro no contrato, né? Se isentar, se acontecer um problema, né? Como que eu me isento disso? E uma série de outras questões, né? Então, a gente precisa estar muito atento, né? Nessa questão de prazo.
Eu sempre falo, eu prefiro dar um prazo maior, principalmente vocês que estão iniciando, né, a inserção internacional, trabalhem com um prazo maior. Se vocês entregarem antes, o cliente vai ficar satisfeito, não vai? Agora, se entregar depois, já é um problema. Então, sempre trabalhem com um prazo maior, até que vocês tenham experiência, né, e entendam, enfim, né, como está ajustando isso ao longo do tempo. Muito bem. Então, quando a gente fala em processos de serviços de arquitetura, eu falo que o processo ele muda muito em relação ao Brasil, né, com alguns complicadores, né. Então, o primeiro passo é o briefing, né, que é o que vocês já fazem. A grande diferença é que vocês vão estar fazendo um briefing em outro idioma, né, discutindo, né, termos em outro idioma que envolve outra cultura. Esse cliente internacional que você falou, está negociando de que país? Qual é o seu nome? Frederico. Frederico, qual país? A gente vê que o maior trabalho foi uma empresa americana. Uhum. É diferente discutir briefing com uma empresa americana, não é? O que você percebeu de diferença? Basicamente, alguns termos, né? Que a gente mas como era tratando de arquiteto com arquiteto, estabelecido essas as nomenclaturas. Aí muito parecido. Uhum. E o americano, né, eu trabalho há muitos anos, sempre dou esse exemplo no mercado americano, ele é muito objetivo, né? Eu falo que a gente aprende muito trabalhando com os americanos. Então, certamente a discussão de um briefing que você levaria, quem sabe, 2, 3 horas no Brasil, com o americano nunca passa de 1 hora, né? Então, eles são muito objetivos. É bom, eu falo que trabalhar com exportação em diferentes mercados, a gente vai aprendendo metodologias. Então, dificilmente vocês vão ter uma reunião de briefing de mais de 1 hora com o americano. E vocês precisam estar preparados para isso, né? Com todas as informações, o que vocês vão discutir, qual é a pauta, enfim, né? Porque é assim mesmo, é muito dinâmico, é muito rápido. E depois que a gente aprende, acha muito melhor, né? Eu tento levar isso hoje até, né? Trabalhando aqui internamente. Depois vem toda a parte de negociação, né? Com os interessados externos, tais como as autoridades reguladoras, então para vocês exercerem, né? A arquitetura nesse país, vocês precisam de entendimento, né, com os interessados, quem vai ser o parceiro local, se vocês assinam, como é que é. Eu conversei com um arquiteto que trabalha muito em exportação, ele falava que hoje não é só a parte, né, da obra em si, mas só a gente olhar para o Brasil também, bombeiros, né, por exemplo, né, quanto isso pode atrapalhar uma obra, quanto é difícil, né. Tem outros países também, tem uma série de regulamentações que é importante conhecer, né, ter um parceiro, né, local, para que isso não atrapalhe a execução, né. A parte do desenvolvimento do conceito do projeto, né, enfim. E o detalhamento, né, e como vai ser essa execução. Aqui tem, né, e a supervisão. Aqui eu fiz um desenho, né, que coloquei para vocês entenderem. Até foi interessante que no outro workshop a gente discutiu bastante, né, essas etapas. Então aqui está o briefing, né? Até uma sugestão inicial que tinha aqui era o conceito antes da negociação, né? O pessoal falou, não dá para abrir mão nisso, né? A gente precisa, né, como cultura, mudar, né? Primeiro, todos os termos precisam estar negociados no contrato, num acordo de parceria, antes de estar entregando conceitos de projeto, né? Como se vai participar desse negócio, aquela questão de concorrência, né? Que chama 4, 5 escritórios, né? Deem aí as suas ideias e a gente vê quem contrata depois, né? Mesmo o design, os designers estão discutindo muito isso. Dentro da própria B-Design já existe um entendimento de, né, não incentivar, né? Muito pelo contrário. Quanto mais se incentiva esse tipo de prática, né, pior fica o mercado, porque aí usa um pouquinho da ideia da Francine, um pouquinho, né, e vai, né, e todo o trabalho de produção, né, criatividade que vocês tiveram, né, enfim, se perde. Então, briefing, negociação, todos os termos, né, contrato, conceito do projeto, detalhamento, supervisão da execução, né. Então, esse seria, né, um pouco o fluxograma de como vai acontecer, né, também na etapa da exportação, com atenção especial.
Eu diria que as duas etapas críticas, né, que são um pouco mais complicadas na exportação, são as duas primeiras, né? Então tem um briefing, né, muito detalhado, adequado. Vou dar um outro exemplo que o arquiteto usou. Ele falou: olha, no Chile, hoje, para executar uma obra no Chile, a gente tem um custo muito menor de imobiliário, né, mas um valor muito maior de hora, né, de execução de projetos, né? Então a gente precisa entender, né, dependendo do país, como dimensionar, né, fazer um briefing adequado para não ter essas surpresas, né? A gente sabe, né, cada país tem suas características, então tem que estar muito bem, né, o briefing, né, muito claro entre as partes. Tá ok até aqui? É um pouquinho que você já usa, né? Essa metodologia de vocês, né, é atentando a esses pontos, né, que eu falei. Quem não esteve na parte da manhã, né, foi falado muito sobre contrato, né? Não sei se vai ser disponibilizado depois no material. Assim, eu ressalto que quem não pode estar, né, tem acesso a essas informações que são importantíssimas. Né? Um contrato bem feito, né, tudo fica mais fácil, né, depois, ao longo da negociação. Muito bem. Aqui é uma lista, né, dos serviços de arquitetura segundo a NBS, né? É importante, né? Tem aqui essa relação do que o projeto também abraça, né? Então o projeto aqui da ASBE abraça todas as nomenclaturas, né? Incentiva a exportação desses serviços, então de alguma forma, né, vocês estão contemplados aqui, né, dentro de algum desses, né, NBS. A gente deixa até para, né, constar, né, para vocês, enfim, terem como referência. Alguns são mais recorrentes que outros, né, a gente sabe, né, mas estão todos aqui contemplados. Muito bem. Quando a gente entra, então, mais a fundo com relação à exportação, né, de serviços de arquitetura, o que a gente precisa pensar? Né? Eu falei para vocês que no início que era fundamental decidir por que exportar, né? Que todos vocês precisavam ter muito claro por que eu vou exportar. Porque uma vez que eu respondo, que eu tenha claro, eu respondo para mim mesmo, vou exportar porque eu acredito que eu vou fazer um investimento, que eu vou prospectar mercado, né? E a palavra investimento tem que estar muito presente, né, no negócio de vocês. A gente sabe que tem vários fatores que são determinantes, né, nessa busca do mercado internacional. E uma delas que eu sempre começo citando é a diversificação de mercados. Vocês sabem, estão no mercado interno, como é que está o setor, né? Como estão as obras hoje no Brasil, né? Como é que está a construção civil, né? Então a gente sabe que no momento que eu exporto, eu estou diversificando mercados. Quando eu diversifico os mercados, eu também diminuo o meu risco, né? Não coloco aquele velho ditado, né? Todos os ovos no mesmo cesto, né? Então eu tenho mercados diversificados, isso me ajuda em tempos de crise como esse, né? A gente consegue diversificar. Reduz a dependência do mercado interno como uma consequência primeira, né? E para mim, um ponto fundamental. Vocês vão perceber, a primeira exportação, eu sempre falo, é mais difícil. Ela é muito difícil mesmo, a primeira exportação. Vocês vão achar que não vão conseguir, né? Que é muito complicado, eu tenho que achar um parceiro lá fora, entender, né, quais são as normas, adequar meu briefing, fazer um contrato em outra língua. Será? Né? A gente tem muitas interrogações. Mas a partir do momento que vocês estão no mercado internacional, vocês vão começar a assimilar essas melhores práticas gerenciais. Então você que já está, né, começou o processo de internacionalização, certamente já começa a assimilar práticas que o parceiro local de vocês tem. E para mim esse é um ponto crucial. Vocês vão ser muito melhores, né, a partir do momento que vocês começam a se relacionar com outros escritórios. Né? Eu falei para vocês no setor fragmentado, empresas pequenas, mas quando vocês estão num networking muito maior, vocês vão trocar experiências com gente de tudo que é lugar, né, desse mundo. Isso faz com que a gente, né, eu falo, abra nossos horizontes. A gente está muito focado no Brasil, né, daquele jeito, né, eu falo, a gente aprende aquele jeito e acha que é o único jeito, né. Quando começa a trabalhar no mercado internacional, a gente vê que tem outras formas de fazer, é o que a gente costuma fazer todo dia. Promove a imagem, podem analisar pelos escritos. Quer falar alguma coisa, Fran?
serviços de arquitetura que promove a parceria com outros escritórios de arquitetura, ela te prepara também para o mercado interno, de uma certa forma. Você fica mais competitivo a nível global, né? A gente incentiva e estimula isso também. Você vai estar se preparando para exportar e também para receber os novos concorrentes, que eles estão vindo de qualquer forma, já estão aí, já estão chegando. E assim, a gente vê o que aconteceu com outros setores, a indústria têxtil, calçadista, né, que ficava muito focado no mercado interno, e quando você abre os horizontes, como o André disse, de trabalhar em parceria internacional, você está se preparando melhor para receber os concorrentes internacionais também. E um outro ponto, com o vinho eu percebi muito isso, e vocês também vão ter exemplos de arquitetos. Os arquitetos, escritórios mais reconhecidos, os que vocês têm na cabeça, né, são os que trabalham no mercado internacional também. Então, o fato de estar internacionalmente dá muita projeção nacionalmente. Então, é uma ótima estratégia de posicionamento, né? Esse foi todo um trabalho com o vinho que a gente fez e com outros setores, que coloca vocês em outro patamar. Com certeza vocês, né, estão acessando obras e projetos de uma proporção muito maior, e isso vai dar muita visibilidade. Né? Isso acontece, né, dentro do projeto diariamente, sai do jornal, né? Eu tenho acompanhado o setor de vocês, está na Folha de São Paulo, está no Valor Econômico. Então, eu brinco, né, eu falo, às vezes a gente faz coisas muito menores no mercado internacional, mas o fato de ter feito no mercado internacional, você ganha muitas vezes meia página de uma Folha de São Paulo que jamais ganharia com um projeto de mercado interno. Então, eu falo que essa é uma recompensa, né? O fato de conseguir superar tantas barreiras acaba dando visibilidade nacional. Aumento da produtividade, então vocês também vão ter uma escala, né, maior, tendo esses projetos internacionais, né? Vão ser mais inovadores, com certeza, isso eu não tenho sombra de dúvidas, né? À medida que a gente comece a interagir com outros países, outros mercados e outras culturas, a gente muda. Né? Não tem jeito, ou eles nos compram, né, eu falo, né? O escritório de lá de fora, a gente é tão bom, né, internamente, que eles vêm aqui e compram o nosso escritório, ou a gente muda, né, passa para um outro patamar. Né? Incremento da qualidade, certamente, né? Conhecimento de tendências. Né? Quem está no mercado internacional está acessando tendências a todo momento. E vocês sabem que muitas tendências que hoje é até mais fácil, a gente tem as informações na mão, mas quando vocês estão com escritórios e obras de ponta lá fora, vocês recebem essas informações antes. Vocês percebem as tendências com muita antecedência. O MIPIM é a principal feira, né, do setor. Então, o fato de estar lá no MIPIM, com certeza, falando de tendências de mercado, isso faz com que quem esteja nesse cenário tenha, no mínimo, 6 meses a 1 ano, né, de vantagem nas informações. Então, é super relevante, né, para quem busca posicionamento. A inclusão numa cadeia produtiva global, com certeza, né, é outro ponto importante. Então, eu coloco aqui 9 pontos, né? São 9 argumentos que eu falo, quem não é o dono, o proprietário aqui, levem e falo essa listinha, que ela funciona, porque realmente é o que nos faz acreditar. Tenho certeza que a Asbea está envolvida, né? O projeto Build by Brasil tá junto com a Apex, porque acredita que esses são os fatores, né, que fazem com que a exportação vale a pena. Apesar de todas as dificuldades, né, superando esses desafios, esses são os argumentos, né, que fazem com que a exportação faça sentido, né, e seja um negócio importante para vocês. Concorda com isso? Não tem outro jeito, né? A gente percebe que tem muitas oportunidades lá fora. Eu estava conversando essa semana com um expert de economia, e ele falava, o Brasil está entre as 7 maiores economias do mundo, né? Só que dos 7, o Brasil é o único que não é um grande exportador mundial, só tem 1%, 1,23% da pauta exportadora. Todos os outros são grandes exportadores mundiais, ou seja, a gente tem muitas oportunidades aí pela frente. Muito bem. A contratação, então,
arquitetura no exterior, ela acontece de algumas formas, né? Como é que geralmente acontece? Tá? Primeira delas, que muitas vezes é um caminho natural de muitos de vocês, né? Eu já tenho um cliente no Brasil, banco, né? Uma empresa brasileira, essa empresa, né, vai instalar uma unidade em outro país. Então, atendimento no exterior a clientes que já foram atendidos no Brasil. Isso é uma forma. Né? Eu falo que acho que é até mais usual, pelo que eu tenho constatado. Né? Então, muitos arquitetos começam dessa forma, atendendo clientes no Brasil e seguem os clientes, né? Vão fazendo obras em outros países. E é interessante que vocês até utilizem isso como argumento, porque cada vez mais as empresas, mesmo as brasileiras que estão se internacionalizando, elas querem padronizar, né? Sua comunicação, né? Suas áreas, suas lojas, enfim, mundo afora, né? Muitas franquias hoje, né? Muitas redes de lojas saindo do Brasil, eles também estão buscando isso. Contatos que foram feitos por clientes potenciais com base na reputação de vocês. Né? Então, eu tenho um cliente potencial no país, já ouvi falar, o arquiteto X ou Y, a Francine deu um exemplo, ela estava, né, em Milão, vi uma revista com uma série de arquitetos brasileiros. O que é isso? Né? É vocês construírem reputação. Né? Então, o arquiteto é um grande formador de opinião para o seu negócio. Né? Então, o nome dele é fundamental, né, para atrair projetos. Participação em licitações e concursos. Quem aqui participa de licitações e concursos? Você não? Alexandre, e você? Guimarães. Participam de concursos no Brasil só ou já internacionais também? Já fez? Também, né? Então essa é uma forma, né, de começar a trabalhar as licitações e concursos internacionais. Dá muita visibilidade, dá um trabalho, né? Não é fácil, né? A gente sabe que participar é recente, a participação de vocês? Sim, a gente participou, bom, vários, mas recentemente teve um concurso para a nossa serviços do Bauhaus. O problema do concurso internacional é que o nível de concorrência é muito maior, não apenas qualitativamente, mas quantitativamente também. Né? Um concurso grande no Brasil, ele vai chegar a ter 150 concorrentes se for muito atrativo, né? Esse que a gente participou tinha 830 concorrentes. Então, o concurso, quando você vai participar de um concurso internacional, você tem um salto de patamar de dificuldade, né? Não apenas qualitativo, mas quantitativo também. Então, precisa se organizar muito bem para conseguir encarar, né? A sua experiência foi positiva? Foi positiva. A gente já foi premiado, bom, acho que, de memória, a gente fez uns 4 ou 5 concursos internacionais, a gente foi premiado em um deles, né? Mas em todos eles a gente aprendeu muito, né? Porque você acaba tendo que entender todo um contexto diferente que depois você replica, como se diz, internamente ou nos outros casos, né? Fala um pouquinho da sua experiência. Na verdade, eu tive uma experiência só, tem uns 5 anos, e realmente foi uma grande dificuldade, não só, exatamente como ele falou, a quantidade de participantes e o nível esperado lá fora, que é bem acima do que em termos de apresentação e tudo mais. E sem contar o investimento, né? Que participar de um concurso, conforme as etapas vão avançando também, né? Tem alguns investimentos que vocês fazem, mas é um aprendizado, não é? E essa é uma forma, né, de também se internacionalizar. A reputação de vocês, o escritório aumenta, alguns clientes vão começar a buscar vocês e aí, né, vocês vão dando esses passos. E também, uma outra forma que eu vejo crescendo bastante no Brasil e com alguns escritórios que eu conversei, né, é atuação em rede, né? Então, outras firmas internacionais captam os projetos, né, e vão buscando, né, escritórios parceiros para ajudar nessa realização, né? Então, também uma forma, né, se vocês querem iniciar a internacionalização, né, se aproximar dessas redes, né, para desenvolver aí uma parte do projeto, enfim, né, em outro país. E claro, o que a gente deseja, né, eu falo que de tudo isso que colocamos até aqui, a PEC só considera o último item, né, Francine? Que é a busca, né, ativa de mercados externos, né, então para a PEC, para o governo, eles computam como exportação de fato,
né, quando vocês buscam um cliente internacional e entra essa divisa, né, aqui no Brasil, né? Então, claro que essa é a forma mais trabalhosa de todas, né? É vocês irem para uma feira, para um evento internacional, prospectarem uma obra, um cliente, desenvolverem um contrato, né, com um parceiro local, receberem as divisas internacionais, né, e executarem, enfim, esse projeto. Claro que aqui envolve todas as etapas. Eu vou falar bastante sobre isso, tá? Na sequência, como funcionam as etapas, mas aqui para vocês terem uma ideia. Então, já nessa tela, vocês podem desenhar o planejamento, a estratégia de vocês. Não tem certo ou errado, mas vocês já podem perceber que tem várias formas de entrar. Então, escolham a que vocês se sentem mais confortáveis. Não tem certo ou errado, a gente não tem que ser desse jeito. Mas busquem uma delas e comecem um trabalho. Né? Ninguém vai vir e bater na nossa porta. A gente vai precisar desenvolver uma estratégia atrás do mercado internacional. Muito bem. E claro que quando a gente vai desenvolver qualquer projeto em outro país, a gente precisa levar em conta que o processo também muda. Em cada país, né, onde a gente for executando qualquer projeto, né, a gente sabe que as aprovações locais ou até mesmo globais podem levar muito mais tempo do que a gente imagina. Então, quando eu mencionei de prazos, né, a Francine deu exemplo, falei da questão da neve e tal, a gente precisa também entender quais são os prazos de aprovações locais. Então, não esqueça, né, quando estiverem discutindo um briefing com o cliente, impedir prazos de aprovações, né, locais, né, como é que funciona, que prazo libera, né, como é que é toda essa parte regulatória, né, para a gente não ter problemas. Muito bem. E a gente sabe também que tem muitas diferenças, né, eu falo organizacionais, né, então a gente tem a cultura, a gente não pode esquecer que a cultura de uma empresa é tão mais importante do que o projeto que a gente vai estar realizando, né? Então a gente precisa entender e respeitar a cultura daquela empresa. Eu sempre digo, né, tem o chefe que é centralizador, não é? Tem o que delega para a equipe. Então é um pouco isso, a gente precisa entender qual que é a cultura dessa empresa, o tamanho. Vocês precisam estar preparados que empresas menores, a centralização da informação é muito maior, né? Então se do outro lado, já no início do projeto, o parceiro local demorou para responder os e-mails, demorou para fazer o contrato, como é que será que vai ser esse processo, né? Vai ser até o fim assim, né? Então não esperem agilidade, né? Se vocês têm uma cultura do outro lado, né? Tem um amigo meu que trabalha muito com o mercado do México, né? E ele fala, nossa, ele cuida de toda a América Latina, né? Dos Estados Unidos para baixo, de uma multinacional. E ele me disse, André, de todos os mercados, para mim o mais difícil é o México. Aí eu perguntei para ele, por que é tão difícil? Ele falou, porque eu não consigo me adaptar. No México eu ligo para o meu parceiro local, ele diz que está tudo bem, mas não está. Então já começa por aí. Eu nunca sei a verdade, é a cultura, estou falando de uma multinacional, IBM, né? Estou falando de uma área de tecnologia, né? Então nunca sei se é isso, nunca sei se o negócio está fechado ou não está fechado, né? Se está próximo de fechar. E cada coisa que a gente tem que resolver, eu tenho que ir lá, porque ele fala que tudo se resolve numa comida. Então tem que sentar no almoço, né? Tem todo um trabalho de articulação política e tal. É complexo, não é? Então imagine, né? Uma empresa desse tamanho, eles se queixavam justamente dessa questão cultural organizacional. Porque o mercado se caracteriza assim. O comprador, do outro lado, ele espera o dia do almoço, muitas vezes 15, 20 dias, para falar, não, então já que a gente vai sentar, vou assinar o contrato. Aí o prazo, né? Onde é que fica, né? Eu falo o nosso prazo para entregar o projeto. Vai passando o tempo, né? Mas é assim, a gente precisa estar preparado. Quem aqui já teve experiências com o México? Mas eu tive alguma experiência, e principalmente reuniões, esse tipo de coisas. É bem É o povo que mais se atrasa para reuniões no mundo inteiro. 2 ou 3 horas de atraso é uma coisa cotidiana, é normal. Imagine como é, né, um parceiro executando um projeto. Assim, agora, uma coisa que eu descobri, que se você trabalha com um padrão muito alto, classe A, eles já têm outra cultura. Eles não se atrasam, eles atendem prazos, entregas, eles são mais
Mas o resto não, assim, a classe mais... É assim mesmo, né? normal deles é muito depois do que a gente espera. E a gente tem que estar preparado para isso. Está preparado para isso também. Você pode ser o melhor escritório do mundo. Se não entender essa questão cultural e não se adaptar a ela, não executa. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Então, vai ter que ser outro cronograma, né? Daqui a pouco tem que colocar alguém para supervisionar lá de perto. A gente tem que usar outras táticas para conseguir executar os projetos, né? É assim, né? Dá para dar milhões e milhões de exemplos, né? Então, como eu falei, conhecer a estrutura, a cultura e as rotinas, né? Dentro dessa empresa, na multinacional dessa empresa que vocês vão estar trabalhando. E claro, o atendimento. Muita atenção. A gente fala, né, e discute muitas vezes a qualidade do projeto que eu entrego, mas se vê muito acontecendo e é recorrente de quem está lá no dia a dia falando com o cliente é o atendimento, não é? E se a gente não tem um bom atendimento, né, aquela pessoa que faz esse contato no dia a dia adequado, essa é a imagem da nossa empresa. Então, tem que ter muita atenção. Não basta, né, ter um escritório bom lá fora, mas que vocês também se certifiquem de quem vai estar fazendo esse atendimento, né? Quem vai estar buscando, né, essas informações, esses prazos, que vai estar fazendo essa ponte de vocês com o cliente, né? Então perguntem, vai ser um atendimento júnior, né? Que nível de atendimento a gente vai dar para esse cliente nessa obra? Quanto maior o escritório, mais isso aparece, né? Então, se não colocar ali um atendimento bom, muito complicado. O briefing já começa com problemas, tá? Então, não esqueçam, tá? Quando estiver discutindo uma parceria, um parceiro internacional, perguntem, mas quem que vai ser o contato com o cliente? Quem que vai fazer esse atendimento, essa ponte? É você, o dono do escritório? Você vai delegar para alguém, a sua secretária, né? Vai ter alguém específico cuidando dessa conta, vai atender essa conta e quantas outras, né? Então tem que estar muito atento a esses detalhes, né? E se também for um arquiteto, claro, isso ajuda muito na comunicação de vocês, né? Porque a pessoa já entende, né, a linguagem, né, dos segmentos de vocês. Quem aqui já teve problemas com atendimento? Todo mundo, né? Sem exceções, né? A gente sabe, né? Imagine em outra língua, em outro país, que vocês, né, não estão lá para acompanhar e ver, né, o que estão fazendo com a marca de vocês, né? Porque a marca é o nome de vocês. Muito bem. Então, aqui só para a gente reforçar o que eu já falei numa tela, né? Então, quando a gente pensa em modos de entrada, né, sugiro que vocês tenham escolha, né? Pelo menos uma delas. Acompanhamento de cliente, né? O client following, premiações e competições. Vocês podem trabalhar também na área de marketing, né? Trabalhando com, pode ser licitações internacionais, enfim, que vocês façam uma divulgação específica para a promoção do escritório, um comissionamento, né? Pode buscar alguém para fazer um atendimento lá fora, né? E prospecte negócios, ou através de parceiros em rede. Então aqui vocês têm, né, algumas formas, enfim, né, de acessar o mercado internacional. Tranquilo até aqui? Sim? Todos ainda dispostos a continuar na exportação? Ninguém desistiu ainda, né? Então tá bom. Muito bem. Bom, a gente sabe que para entrar em qualquer um desses países, né? Eu falei que para o designer, eu brinco, né? Depois que eu conheci vocês, né? Eu achava que designer sofria, né? Eu falo para eles, não, vocês não sofrem, quem sofre são os arquitetos, né? E designer não tem, né, a parte de legislação, né? Não tem que estar registrado no país para executar uma obra, então eles fazem um projeto, né, muito mais simples. Então também vocês têm toda a parte das exigências e capacidade local, né? Então, para entrar em qualquer país, eu recomendo vocês que analisem por onde começar, qual o país, né? Se você já tem algum relacionamento, algum contato importante, acesse um projeto que já tem estudos, né? Colômbia, por exemplo, né? Que é o mercado alto. Quais são os outros, Francine? Atualmente, para desenvolvimento de mercado, a gente está atuando fortemente com a Colômbia. Ele já tem um estudo de mercado com
foco em serviços de arquitetura na Colômbia. Para posicionamento e imagem, a gente trabalha a França e Espanha, mas agora a gente vai, né, agregar outros mercados-alvo no novo planejamento estratégico para o próximo biênio. Então, essa é uma ótima recomendação. Quero começar a exportar, não sei que país, Colômbia, né? É um mercado que o projeto já está, né, fazendo investimento, já tem estudo, né? Enfim, já tem um esforço, e mais os mercados todos de imagem, que são importantes, eu falei, né? Esses concursos, o posicionamento de vocês. Então, acessem e aproveitem tudo isso que já tem, né? Que são informações disponíveis. Então, o que vocês vão precisar, né, fazer, né, para efetuar desenvolver esse projeto? Uma ligação temporária no escritório de arquitetura local, né? Então esse acordo, né, que vocês vão precisar, né, no primeiro momento. E aí já vieram de algumas discussões, o projeto, né, já está olhando para isso também e buscar quem são esses contatos a nível internacional, né? Isso ajudaria muito vocês, né? Se o projeto tivesse, né, Francine, quais são os escritórios, né, de arquitetura por especialidade na Colômbia, não sei se isso já tem, mas certamente já é um passo, né, que ajudaria bastante, né, porque é o momento mais difícil, não é? Eu falo que é o casamento. Vocês têm que escolher um parceiro lá fora que vai, né, vai estar executando o projeto com vocês. A gente não tem essa lista, né, separada, mas a gente tem uma embaixadora um agente comercial nossa, que ela é uma arquiteta na Colômbia, que ela está justamente fazendo esse trabalho para a gente, para identificar quem seria o parceiro local ideal para trabalhar em parceria com o escritório brasileiro. Nós trouxemos ela agora no último evento que foi o nosso Arquinvest, foi ela que apresentou todo o estudo de mercado. Ela é uma pessoa que tem bastante network na área de arquitetura e construção e também tem conhecimento dos processos de contratação, contato com os escritórios de arquitetura, e ela está justamente nos auxiliando nesse processo, né? A gente está fazendo um teste piloto com a Colômbia, que, se exitoso, a gente gostaria de replicar nos demais mercados. Então, a gente sentiu que era importante ter uma pessoa nossa lá, contratada, que pudesse nos trazer oportunidades e que também nos auxiliasse no follow-up e nos ajudasse a encontrar os parceiros ideais para determinado projeto. Né? E a gente está tentando organizar alguma coisa ainda para o segundo semestre, uma ida na Colômbia, né? Dando seguimento a todo esse processo que já foi iniciado no passado, no histórico com a Colômbia. É uma ótima oportunidade, né? Enfim, o projeto já está aí, né? Esse investimento da Apex, né? Que é muito bacana, né? A Apex colocando recurso, né? Para buscar todas essas informações para vocês, tá? Muito bem. Pode ser feito também uma abertura de um escritório temporário, né? Então, olha, não quero, né, me ligar temporariamente com nenhum escritório local, prefiro abrir meu escritório temporário, né? Com certeza aí são escritórios com mais experiência, né? Então já sabem qual é a dinâmica, né? Nesses mercados é uma outra alternativa, né? Posso usar de um parceiro de rede, então se vocês estão numa rede, né, de arquitetos ou um networking aí que vocês consigam, vocês podem também se utilizar de um desses parceiros, né, que facilitaria. Quanto maior for a rede, melhor, né? Então, eu quero fazer um projeto no Japão, né? Sei lá, ou na China, seja lá o país, se vocês já estão numa rede muito bem estruturada, né? Se vocês são um parceiro deles no Brasil, né, vocês também têm acesso à rede dessa empresa, né, dessa corporação a nível internacional. Isso agiliza muito, né, os processos. Até porque vocês já vão estar trabalhando para eles no Brasil também, né? Então já sabem como são os processos, os fluxos, enfim. Pode ser feito também uma joint venture, né? Então, vocês entendem que aquele mercado seja um mercado propício, né? Vocês já estão fazendo vários projetos com aquele país, por que não, né? Unificar os esforços. Então, essa é uma outra forma. Né? E, por fim, esses negócios com a Colômbia também, né? Vocês estão satisfeitos com o resultado, só dando um exemplo, né? Por que não, né? Abrir uma subsidiária. Esses são poucos passos, né? Que os escritórios podem dar, né? Na sua inserção internacional. Tenho certeza
maior for a experiência, né, ninguém começa abrindo uma subsidiária. É muito difícil, né? Mas vai andando com esse espaço. A diferença entre o escritório temporário e É que aqui você tem data, acabou a obra, você fecha o escritório. subsidiário é como se fosse uma filial. Uma filial, né? Então você abre o escritório temporário para um projeto de um ano, né? Para acompanhamento específico daquele projeto. Terminou o projeto, você fecha, né? Dependendo dos projetos, ele pode se tornar um escritório, uma subsidiária, né? Um escritório permanente. Tenho certeza, né, que quem começa com esse passo não vai estar lá, né, fala à toa, né, vai estar prospectando outras oportunidades, mas é uma das alternativas. Muito bem. E aqui a parte de questões legais, né, enfim, que impactam a atividade de arquitetura, né? O que é importante que sejam discutidas algumas regras básicas, né? Hoje de manhã eu tenho certeza que foi muito, né, falado isso na parte de contrato também, mas a quem cabe a liderança de determinado projeto, então isso é importante, né? De quem que é esse projeto? Porque daqui a pouco você tem um parceiro local que se adona do projeto de vocês, né? Então de quem que é a liderança desse projeto? Qual o papel de cada um nele, né? Para vocês não ficarem, né, como um simples executor, o que deu a ideia, né? A gente tem que estar atento a isso, né? A quem cabe a gerência desse projeto, o contato com o cliente, como vai ser feito esse contato, isso precisa estar discutido, né, e acertado com o parceiro lá fora, né? A questão dos pagamentos também, como eles vão ser pagos, né, como esse contrato vai ser pago, fiz o briefing, né? Eu assinei o contrato, quais são as etapas, como é que está dividido esse pagamento, né, e entender como funciona em cada país também. Em casos de problemas jurídicos, onde é que vai ser, né, discutido esse problema, né? Quem estava aqui hoje de manhã assistiu a parte de você, né? Então você sabe o quanto é importante, né? Eu tive alguns problemas nesses 15 anos de comércio internacional e o foro ajudou muito. Foram 2 contratos de representação, né? Tive em momentos diferentes representantes internacionais. E por sorte que o foro era Brasil, né, para discussão. Se você contratar um advogado, né, nos Estados Unidos para te defender, é melhor você pagar o que a pessoa está te pedindo, né? Isso custa muito caro, né? Então a gente precisa ter muito claro isso, né? E se for lá fora, quem que vai ajudar vocês, né? Muitas vezes o cliente não aceita, né? Que eu escolho o Brasil, né? Para qualquer tipo de problema. Então como é que isso, né, esse risco vai ser administrado. E claro, um ponto, né, está aqui uma interrogação, preço, né? No último workshop falamos muito sobre isso também, né? A questão do preço, né? Qual que é o preço do projeto? É uma das etapas mais difíceis, concordam? Como a gente precifica? Até porque num cenário com muitos escritórios pequenos, com estruturas diferentes e processos diferentes, os preços também são diferentes. E, de novo, vocês são os arquitetos brasileiros, né? Que o mercado vê e entende vocês assim. Então, tem que ter muita cautela, né? Eu falo, quem for se aventurar no mercado internacional precisa entender o que os outros arquitetos brasileiros já fazem, né? O que o mercado já pratica para não chegar, né, com preços totalmente fora, né? Fora da realidade do mercado, fora da realidade comparado com os demais, né, os demais parceiros. Então, eu sei que ficou, né, no último encontro de se encaminhar, né, para uma discussão sobre preços, né, e como, né, discutir isso internamente. Para mim é um ponto relevante, né, que exista, né, se vocês, não sei se todos aqui já participam do projeto, mas que essa pauta seja aberta, né. Então, quem for começar a trabalhar no mercado internacional, troque informação com o seu colega, discuta uma parte de preço, porque afinal de contas todos saem ganhando, né? Se todos precificarem de uma forma adequada, né, e perceberem isso, todos saem ganhando, né? Não é cartel, muito pelo contrário, acho que é aprender juntos. Eu me lembro no vinho, o pessoal também não sabia fazer preços, né? A gente conhecia, o pessoal conhecia os custos de mercado interno, mas não conhecia os custos envolvidos na exportação. E a Miolo foi a primeira empresa exportadora. Até hoje ela
Brasil exporta. E durante 3 ou 4 anos, o gerente de exportação e a pessoa de custos da Miona que dava os treinamentos na área de custos para os que não exportavam. Então o pessoal falava, nossa, mas por que a Miona está fazendo isso, né? E eles sempre diziam, porque eu quero que todo mundo aprenda, né, com a gente, como que a gente pode fazer um curso da melhor maneira possível, considerando algumas coisas que quando eles começaram não viam e que isso foi determinante. Então essa troca é sempre, né, positiva. Muito bem. Então o que tem que ser levado em conta? Qual é o escopo do projeto e as etapas, né, que são envolvidas, o cronograma, que aí se impacta, né, muito, né, qual vai ser esse cronograma de execução, por quanto tempo, né? Se vocês fizeram uma previsão muito próxima do que realmente acontece no Brasil e não leva em conta, né, esses atrasos, essas dificuldades, 2, 3 meses de acompanhamento não previsto já estoura o lucro de projeto, né? Então, entender essa parte de cronograma, prazos e as condições envolvidas, né, nessa negociação, para essa tarefa árdua, né? Quem aqui já começou alguns contatos com exportação? Você, né, comentou aqui. Desculpa, esqueci o nome. Frederico. Como é que foi essa etapa de precificação? Teve dificuldades? Na verdade, não. Negociação normal. Não qualquer outro cliente. Na verdade, os projetos que a gente fez com outro escritório de arquitetura ainda bem mais simples. Entendi. Eles que tinham contato com o cliente final. Uma rede, Aí facilitou, né? Facilitou toda essa parte da conta deles. Uma negociação de preço com eles, a parte que a gente já faz do projeto. Você viu, né, Frederico, quando eu coloquei a forma de entrada é tão importante, né, quanto o mercado e o projeto e todo o resto. Então, com certeza, escolhendo a forma adequada de entrada vai facilitar muito o processo de vocês, né? Então, tendo uma rede facilita, com certeza, né? É alguém que está tendo contato com o cliente e você certamente vai ter projetos deles para o Brasil, né? Então, acaba sendo uma via, né, de mão dupla. Exato. Existe algum comparativo de preço de projeto no Brasil e outros países? Tem sentido isso? Porque às vezes, mesmo na formação do programa, falava-se que uma das vantagens na época é que nós teremos um custo menor em relação a países mais desenvolvidos. Isso deveria ser um diferencial competitivo interessante. Em outros momentos, nós estávamos muito caros. Isso tem uma variação cambial, tem uma série de outras questões envolvidas. Pelo que a gente ouve pelos escritórios que já exportam arquitetura, é que a gente tem um preço bem competitivo com relação aos outros escritórios de arquitetura internacionais. Não existe um estudo profundo e comparativo, mas quem já exportou serviços, o nosso preço é competitivo em termos de projeto. Mas competitivo com países como Estados Unidos e Europa ou com Colômbia, por exemplo? Possivelmente nosso preço pudesse ser muito maior do que os escritórios colombianos, que não fizessem nem Com sentido. Colômbia também. A gente chega até um equilíbrio. Sim. Mesmo na favela do caos, que é difícil de ser praticada aqui, que a gente verificou que ainda estava no preço competitivo. Talvez pela própria estruturação profissional desses países, você tenha preços mais altos, né? E a gente não consegue ainda ter essa estrutura. Tem países menos desenvolvidos, menos ricos, como a Colômbia, tem uma estrutura profissional mais forte. A Colômbia, ela, por si só, ela já tem uma valorização da arquitetura também, né? A ida da Colômbia ficou. E arquitetos de uma qualidade técnica sensacional. Isso, a gente chega com um produto que é competitivo, um preço também competitivo. Em que lugares? Né? Talvez alguns lugares não sejam assim. Na Colômbia, a gente identificou que daria para trabalhar nesse preço. Um preço praticado. Quer dizer, acrescendo de todos os custos de exportação. Acrescido os custos de exportação, mas também descontados os impostos, incentivos. Daqui.
Isso. Porque já está o desconto dos impostos, ele visa também incentivar que você exporte, né? Para você se tornar mais competitivo. E não que o empresário acompanhe essa base, é mais para você se tornar mais competitivo. No sentido de fazer um estudo comparativo, ou isso é uma coisa tão dinâmica que não vale a pena, que é caso a caso, um projeto muito personalizado, você não consegue ter. Eu acho que dá para fazer por países. Por países, sim. Sim, vale a pena. Acho que desculpa, Emiliano, eu acho que é dar uma boa sugestão, né? Porque dentro da área de inteligência, vários projetos têm a sua área de inteligência formulada. Esse pode ser, né, um dos aspectos que se monitora internacionalmente. Algumas áreas específicas, como é que é, né, a precificação, né? Então é uma informação para vocês, né, super relevante e vai ajudar o projeto. Acho que as DEVs se empenham muito na construção da nossa tabela, enfim, isso aí está se consolidando, enfim, consolidar, porque é eterna dinâmica, mas existe isso. E talvez consiga ter um monitoramento, olha, agora por questão cambial, está melhor aqui, usar. Uma das dúvidas dessas colônias, né, foi uma vez, em 2013, era essa. A gente tinha capacidade técnica, foi lá, mostrou, e por isso, quanto custa um projeto aqui? Será que custa a metade do que a gente está acostumado ou custa 10 vezes? A gente não tinha essa informação. E isso pode acontecer no processo. É bom, acho que é uma ótima sugestão, Emiliano, até para a gente, né, agora vai começar a trabalhar o planejamento do projeto novo, né, os novos horizontes, que é algo para a gente pensar. Muito bem. E quando a gente, né, pensa, né, trabalha a questão da construção da proposta, né, para o nosso cliente lá fora, o que é importante, né, colocar no papel e avaliar? Eu falo que dependendo do cliente, né, a gente não avalia todos os clientes da mesma forma, né? Então, a importância do projeto, olha, esse é um projeto que vai me dar visibilidade, né? É um projeto que não vai valer muito a pena, é um projeto que é importante para eu ter volume dentro do meu negócio. Então, que vocês façam uma avaliação, né? Porque dependendo da importância do projeto, a gente também trata, né, diferente a equipe que vai ser designada, né, para a execução daquele projeto. A alocação de custos, né, e disponibilidade de capacidade também assumir que a gente consegue entregar, né, porque a gente também percebe, né, no mercado externo, o brasileiro não tem uma imagem muito boa, né, eu falo, né, na parte de produtos, serviços, de realmente se comprometer depois da entrega, né, então realmente assumir os projetos que têm a capacidade de entrega dentro da sua área de especialidade. Eu brincava com os designers, eles tiram o sarro deles mesmos, né? Então a gente fez um trabalho lá para entender o atendimento por especialidade. Eles falaram, isso é perda de tempo, né? Porque você fala com o designer, ele fala que faz todas as áreas, né? Não sei se tem isso na arquitetura também, né? Então é cada vez mais claro, a gente sabe que o mercado nos leva a isso, né? Em estar atuando em mais e mais áreas para sobreviver, muitas vezes. Mas a gente precisa entender o que é o nosso core business, né? Porque nós somos bons, né? E certamente buscar o mercado internacional tem que ir no que a gente sabe que é bom, né? E assumir projetos nessa linha, para não se queimar e não queimar os outros, né? Então entender o que realmente eu sou bom, né? A gente teve árduas discussões, né, com relação a isso, né? Até que eles se conscientizassem realmente, né, o que é o meu negócio. Muito bem. E quando a gente pensa, então, nas formas de internacionalização, né, lá mostrei para vocês os modos de entrada, né? Então, como é que isso se materializa, né? Quais são as formas de internacionalização, né? Então, eu posso vender, venda por rede multinacional, que é aquilo que eu falei para vocês, acompanho o cliente, né? Então, eu vendo através dessa rede. Muitos arquitetos recebem reais, inclusive, né? Então, vende, sei lá, para o Itaú, né? Aqui no Brasil, para executar uma obra na colônia, do exemplo da colônia, né? Então, muitas vezes, até o contrato realizado aqui em São Paulo, né? Recebem reais por um projeto internacional. Acontece muito, né? Que a gente tem muita dificuldade de monitorar
Como não tem divisas entrando, não tem dólares, né, uma moeda entrando, a gente, né, não tem. Sei que o projeto está fazendo toda uma pesquisa agora para contabilizar e mostrar para a Apex, que está fazendo todo esse investimento do projeto, falando, olha, se exporta arquitetura de várias formas, e essa é uma delas, né? O quanto realmente se tem, né? Então, se feito todo um trabalho de conscientização e levantamento desses dados para realmente mostrar que essa é uma forma, né? Competição por projeto também, então, uma outra forma. O escritório no exterior. A exportação, o escritório no exterior, então, abre um escritório lá fora, e ele que faz o faturamento, então isso também não passa, né? Essa divisa não entra aqui no Brasil, então a gente tem muitas dificuldades em saber, né? Que quanto mais a empresa se internacionaliza, é óbvio que ela vai abrir um escritório no exterior, né? Se ela já tem negócios recorrentes. A partir do momento que ela monta o seu escritório lá fora, e ela começa a faturar a partir daquele país, a gente também, né, perde o controle, né, aqui das exportações. Então, essa é uma forma. A exportação direta é vocês receberem contato de uma obra, um cliente, um aeroporto, né, enfim, recebem esses dólares. E os projetos em parceria, que é o que você está fazendo, né, com um escritório de arquitetura nos Estados Unidos. Então, essa é uma das alternativas. Então, vocês podem escolher, né? Tem 5 alternativas, né? O que realmente é mais propício, que você já tem contatos, né? Formas de iniciar esse processo. Esse é um lado positivo, não é? Eu conheço casos, por exemplo, em que houve um intercâmbio de funcionários entre escritórios daqui, de outros lugares do mundo, e isso acabou gerando até assim, uma maneira da pessoa de um saber como é que o outro trabalha, ver como é que seria essa adaptação, e resultando em parcerias de um projeto, de vários projetos. Isso é uma maneira que na praticidade acaba sendo muito mais segura, porque você sabe com quem você está trabalhando, e confiança entre os parceiros também de trazer projetos de lá para cá e de cá para lá. Então isso já faz algum tempo, eu tenho que também ser uma maneira de... Eu acredito muito nessa forma, rede, né? Hoje a gente se conecta a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, desde que a gente conheça a gente. E vai e volta muito, né? E vai e volta muito. E o arquiteto, seja lá arquiteto, designer, que não ficar restrito a andar no Brasil e que ele tiver os horizontes abertos, for para eventos internacionais, participar de concursos, vai conhecendo essas pessoas, né? Eu falo, a gente não vai conhecer gente, né? Simplesmente estando aqui, né? Então você precisa de se expor e ir para o mercado internacional, assim que a gente vai construindo essas redes de parceria. Associação, né? Eu começo a me associar à Associação Internacional de Arquitetos, começa a dar uma olhada o que a UEA tem, assina a newsletter deles, começa a participar de um fórum, um seminário. Hoje tem tantos eventos online, gratuitos, né? Então, são formas de também vocês começarem a internacionalizar, eu falo, a nossa cabeça, né? Então, a gente se internacionaliza, vai aprendendo e vai conhecendo gente. Vocês vão tendo as referências de quem são os grandes nomes da arquitetura. Redes online para participar de concurso, acho que não participa de concurso, tem trilhões aí. Você participa de concurso com um cara da Bélgica e outro da Alemanha, todo mundo junto, cada um faz uma parte. E é muito simples saber quem é quem hoje, né? Então, vocês podem, por exemplo, olhar um concurso internacional, quem está ganhando, né? Quem são os grandes nomes, e vai lá, segue no Twitter, no Facebook, assina. Então, a gente tem como acessar essas pessoas e buscar as parcerias, né? É questão de ir atrás, né? Não tem jeito. Muito bem. E as barreiras? Será que a gente tem barreiras? Tem bastante, né? As barreiras para a nossa, né, internacionalização. A gente tem, primeiro, o protecionismo em relação às firmas locais. Eu falo que os europeus são experts nisso, né? Eles protegem muito o mercado deles, os profissionais deles, então fazer negócios, né? Na Europa é muito mais complexo que, quem sabe, na América Latina. Né? Então a gente precisa entender as normas, né? E estar mais atento a isso. Os custos, né? Que estão associados à realização desse projeto no exterior, entendendo, né? Que custos, né? Você falou de preços, né, Emiliano? Então daqui a pouco até entender os custos que envolvem, né? Realizar uma obra no exterior, né? O que está, né? O que a gente precisa considerar em cada um desses países.
Eu lembrei do caso do Chile, né? Então, como funciona, para também a gente saber como precificar, né? O que impacta. A falta de redes no exterior, de novo, né? Não quero ser redundante, mas é essencial, né? A gente realmente conseguir redes de relacionamento. Tudo é relacionamento. Hoje em dia a gente sabe, o relacionamento é o que determina o nosso sucesso, muitas vezes, né? Então, quando não se tem redes no exterior, tudo fica muito mais complexo. Eu, né, sou João da Silva, né, que estou indo para o mercado internacional e tenho que provar que eu posso executar uma obra em outro país, é muito mais complexo. E vocês sabem, aqui no Brasil mesmo, se vocês avalizam alguém, é muito mais fácil, né? Então, você tem um escritório americano, né, que é teu parceiro, você chega para o teu cliente e fala, não, pode contratar ele. A gente já trabalha juntos há 2 anos, é um escritório muito sério, a gente vai desenvolver juntos esse projeto. Da mesma forma, vai funcionar assim lá fora também, né? Então, a gente se sente mais confortável. Afinal de contas, no final do dia, todos querem falar a mesma língua, não é? Então, quando a gente tem um parceiro local que fala a língua local, que é o que faz atendimento no dia a dia, todo mundo fica mais confortável. Isso é definitivo. As diferenças culturais que eu já citei para vocês, né, que impactam muito, né, então a gente entender, né, não falei, né, quando a gente vai para o Japão, né, China, como é que se desenvolvem parcerias nesses países, a gente precisa entender cada um desses mercados. E as diferenças na legislação. Então essa é uma listinha básica, né, que vocês precisam considerar como barreiras, né, para a atividade de vocês, para a internacionalização de vocês lá fora. Tranquilo? Sim? Ok. Como mencionei, a atividade de arquitetura ela é super regulamentada, então tem 2 formas possíveis de atuação, né? Pode ser um livre exercício, né, independente de arquitetos estrangeiros, né, tem uma forma de atuação, ou associação obrigatória com o escritório local. Então, existem 2 formas, né, de vocês atuarem, através do livre exercício ou associação obrigatória do arquiteto estrangeiro. Dependendo do país, alguns, né, exigem, outros não. Eu vou mostrar aqui aqui depois. É comum você ter o livre exercício? Nunca tive ouvido falar. Existem. Se tivesse uma associação obrigatória. Alguns países aceitam. Acho que está, não sei se está na sequência aqui. Na cartilha tem a lista, acho que eu coloquei também. Tem vários países que aceitam, outros não. Tá? Enfim. Mediante registro, isso. Aí tem todo o local, que norma você tem que seguir. Né? De qualquer forma, mesmo que você possa exercer a profissão lá, você tem que se registrar e vai ter informação. Não tem como fugir. Vai ter várias limitações, é muito mais difícil, né? A não ser que tenha projetos de porte menor, arquitetos que fazem, sei lá, residências para clientes em vários países. Tem uma coisa quase de pessoa física. Sim, é mais fácil. É que geralmente o processo de tirar o registro, né, é muito burocrático e custoso. Muito custoso. Né? Então, eu acho que na maioria dos casos não vai ter tanto a pena. Eu sei que você tem um projeto que não se conhece. Exatamente. Você tem um projeto, uma coisa não vale a pena. Você contrata alguém no local, provavelmente. E se for exigido, você O seu assina. próprio cliente no exterior deve resolver essa questão, fazendo uma associação com alguém que só faz o registro. Que deve ter, né? A gente sabe. Isso acontece bastante. Muito bem. Tem uma pergunta que eu ia te fazer. E seguros, por exemplo, para ações judiciais, tá como tem aqui, né? O que a gente tem aqui, por exemplo, no escritório tem. Seria conseguimos estender ele ou Olha, essa parte experiência você tem isso dele? eu posso te falar, não sei se a Francine para abordagem, eu posso te falar da parte de produtos, né? Eu trabalhei um tempo com exportação de berços, né? Que era um produto super regulamentado, né? A gente está falando da segurança das crianças. Então, para cada país que se exportava, eu precisava ter um seguro, Estados Unidos, né? Precisava ter um seguro mínimo de $1 milhão.
para poder comercializar aquele berço, né? Então é um seguro contratado localmente, que você tem que atender a legislação local e proteger contra possíveis, né, problemas, né, que o varejo aciona o cliente lá fora. Então, possivelmente, eu não sei se tem algum estudo, né, na arquitetura, eu não tenho informação aqui, mas é muito provável que seja relacionado ao seguro no país, localmente. O teu escritório, né, se é uma exigência do país, ele precisa ter. Mas é legal que você levantou esse ponto até para discutir, né? Na hora dessa parceria, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, aqui já tem projetos que te pedem, tem clientes que pedem. Se a tua empresa tem seguro de projetos, com a cobertura. Mas eu acho que quando a gente, inclusive, tem que atender a legislações que não estamos acostumados, eu acho que é fundamental a gente trabalhar com um seguro que garanta, pelo menos, exatamente. Já que não tem outros impostos que incidem, né? Então tem isenção dos impostos da exportação, a gente coloca lá uma verba, né? Para dormir tranquilo. Né? Mas é melhor, Tem seguro tanto de obra quanto de crédito, né? Então tem também a parte de, não é só o problema do projeto, né? Pode ser que o cliente não me pague. Né? Então ele vai pagando à medida que o projeto seja executado. Aí sim, eu sempre recomendo todos os exportadores, né? Quando trabalham com seguro de crédito também, para você não trabalhar de graça. Né? Colocando o que foi falado hoje de manhã pelo pessoal da Matos Filho, né, com relação ao seguro, eles não abordaram muito esse termo, mas com relação à garantia de pagamento, né? O seguro com relação à garantia de pagamento, o ideal seria ter a carta de crédito onde você se assegura do pagamento aqui. E aí, na questão foi bem levantado na questão do prazo, que aí isso é negociável, né? Mas no contrato, alguns países, eles estipulam uma limitação, me corrija se eu estiver errada, Fred, que eu acho que foi isso que eu entendi. Em geral é 10%. Isso pode deixar previsto no contrato, né? Isso. Aqui no Brasil, 10% lá fora até o valor do contrato que você fez. E aí também tem alguns países que exigem a limitação do valor do contrato. Mas o que eu vi nos projetos assim que a gente participou é que, dependendo do cliente, ele exige já que você faça um seguro de determinado valor. Que está previsto. A parte de seguros, até vou dar uma pesquisadinha, né? Para o próximo é bom, porque eu sempre aprendo com vocês também, né? Então a gente vai sempre incluindo módulos novos, né? Essa parte de seguro do projeto, né? Tá, legal. Muito bem. Eu sempre deixo dentro do material um ponto que para mim é relevante. Esses 15 anos que eu já atuo no mercado internacional, confirmo em vocês, tem um trabalho que é muito personificado, né? Que a gente precisa trabalhar muito a questão da reputação, né? Quando fizemos esse material, essa discussão da segmentação das empresas, né? Se falou muito sobre isso, né? O negócio de vocês é em cima de uma reputação, né? Do nome do arquiteto, do escritório de vocês. Então é um ponto que eu gostaria que vocês pensassem, olhassem para a estratégia do negócio de vocês, né? Então, como que vocês trabalham a reputação, como que vocês divulgam os projetos que vocês fazem, né? Esse material está em inglês, né? Está publicado em algum lugar? Como que as pessoas conhecem o que eu faço? Essa é uma outra pergunta que eu queria que vocês, né, se fizessem e levassem para o negócio de vocês, porque a gente constrói a reputação a partir do que a gente divulga, né? Divulga o que a gente faz, né? Então, eu tenho meu site em inglês, por exemplo, né? Como é que está essa informação? Se eu tenho site em inglês, eu tenho um espaço de artigos, publicações, eu coloco informações dos projetos, o que eu posso divulgar, enfim, eu divulgo, né? Tive um prêmio internacional. Como é que vocês atuam nessa área para que realmente as pessoas conheçam, né? E saibam, né, o que o escritório de vocês está entregando? Então, é uma estratégia de marketing, com certeza, mas é fundamental para o negócio, né? Então, quem não é visto não é lembrado, né? Como que a gente vai conseguindo construir a nossa reputação? Então, vocês podem trabalhar, por exemplo,
Premiações internacionais, como que eu construo, né, minha credibilidade e visibilidade. O prêmio internacional ajuda muito, é muito questionável. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né, mas todos concordam que o prêmio dá visibilidade, né? Gostando ou não gostando dele, né, quem quer se inserir no mercado internacional sabe que dá visibilidade, né? Então, ter uma premiação, né, um prêmio relevante internacionalmente, você falou, né, que o escritório tem, o quanto você está usando isso, né? O quanto de valor as pessoas percebem. Eu falo que a gente também tem que saber usar o prêmio, né? Não pode ser aquilo, o prêmio é maior, né, do que o logo da minha empresa, né? Como que a gente consegue demonstrar que isso é algo importante para a minha empresa, né? Citar os projetos, se você já trabalha no nível internacional, quais são os projetos que você já executaram. Então, estou citando com um novo cliente internacional. Qual que é a primeira interrogação que ele tem? Vou pegar aqui um exemplo. A gente vai, sei lá, você é brasileiro, eu sou americana e eu quero te vender um produto. Primeira coisa que acontece em qualquer negociação é desconfiança. Será que eu devo comprar de alguém dos Estados Unidos se eu tenho um fornecedor local? Então a gente desconfia muito. E quando a gente apresenta aqui o que já se fez internacionalmente, a gente, né, sente segurança. Eu já trabalho no Brasil para tal multinacional, né, com tais empresas, já executei obras do porte do que a gente já está conversando. É fundamental, né? Isso está dentro da apresentação desse portfólio de vocês. A conquista de licitações importantes, o Brasil teve a Copa do Mundo, agora as Olimpíadas, né? São eventos de porte internacional, então se vocês realizaram alguma obra, né? Alguma licitação importante, envolvendo, todo mundo ouviu falar da Copa do Mundo, né? Veio executou alguma obra, né? Se envolveu em algum projeto. Isso é importante, né, para que as pessoas conheçam. E certificações internacionais, né? Se vocês têm certificações internacionais, isso também ajuda muito, né, no negócio de vocês. Tá ok até aqui? São algumas dicas, né, algumas recomendações aqui. Não sei se tem, as BEA tem, assim, uma relação de prêmios internacionais ou concursos, ou que recomenda, né? Você já tem canais internacionais que são bastante conhecidos, mais difíceis. E quem são hoje? Todos aqui conhecem as informações do concurso? Então nós vamos te explorar um pouquinho. Fala então pra gente quais são esses canais. Bom, tem os canais de informações de novos concursos, né, que geralmente são os de caráter internacional, que você tem nos grandes sites de notícias de arquitetura, né, Arquimedes, Arquitase. Tem um canal nacional muito bom, que é o concurso de projeto.org, que é um site mantido por um arquiteto de Brasília, que é muito boa a cobertura dele, né? E são onde estão divulgadas as novas oportunidades, né? E aí as premiações também são muito fáceis de você ter nesses canais, né? Eu acho que a mídia de arquitetura ela é um aspecto bom, assim, no campo da arquitetura, então, comparativamente com outros campos, ele tem muita divulgação do trabalho que é executado. Então, assim, só não vê quem realmente não vai atrás, né? Eu acho que o que precisa de mais informação normalmente são mercados, né? No fundo, por exemplo, o próprio diálogo do arquiteto com o arquiteto, eu mudo um pouco de assunto, mas já que tem um gancho, né? Eu acho que ele é um diálogo que não é tão, ele é facilitado, né? A gente tem nosso escritório de grande porte, a gente tem capacidade de se aliar com parceiros em vários países. O difícil é conseguir ter uma exposição fora do campo da arquitetura, né? Para que o cliente potencial, que não é arquiteto, não sabe onde procurar. Ele não sabe onde procurar. Ele vai procurar em outras vias que nós arquitetos temos dificuldade de se promover. Sem dúvida. Interessante isso, né? Estou provocando até para... Isso é uma questão não é de projeto pequeno ou projeto grande. Assim, o projeto grande geralmente ele acaba caindo
pensar os canais, né? Eu falo que, com certeza, o setor, ele ajuda para a troca de informações, mas onde está o nosso cliente, né? Isso, a gente tem trilhões de canais, eu não sei, todos os projetos estão sendo feitos ao redor do mundo, não sei. Como chegar a esse cliente, né? O empreiteiro, essas obras, né? Esse pessoal. Mas vai buscar, né? Porque ele vai escolher o arquiteto. Se ele não sabe que existe um arquiteto da vida, ele vai ficar. Vai buscar as mesmas informações. Segura, alguma coisa do tipo que ele consiga ver um portfólio, né? Ou conseguir buscar dentro daquelas milhares, de 1 milhão de opções de arquitetos, qual que se encaixa mais no perfil dele. Eu vou dar um exemplo de um projeto dos vinhos, né? Que foi bem a realidade, mas me lembrei do caso. A gente tinha o mesmo problema, né? Então se falava de vender vinho, no primeiro momento era brasileiro que morava nos Estados Unidos, né? E começava um trabalho de divulgação, né? E a gente começou a ver que era um mercado de nicho, muito pequeno. Bom, vamos começar a trabalhar com outros importadores. Então a gente chegava nos importadores, convencia o importador, mas o negócio não andava. Porque, de novo, era interno, que dependia de um vendedor, que dependia de convencer um cliente lá fora, uma rede de varejo. E num certo momento, a gente começou a reverter esse negócio. A gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vou convencer o dono da fogo de chão, né? Vou gerar uma demanda, né? Vou convencer o Waitrose, as redes de supermercado, que o vinho brasileiro é bom, vou trazer esse pessoal para o Brasil. Vou começar a dar degustação de produto, porque se ele comprar, se ele tiver uma demanda, é muito fácil achar um importador que vai importar o produto da vinícola X. Então a gente fez todo um trabalho inverso para convencer a ponta que ia comprar o produto e por aí, né, levar o vinho brasileiro. Então, no caso do produto do vinho, você tem uma demanda praticamente constante. No caso do projeto de cultura, depende de projeto. Cada hora, posso precisar do projeto de cultura uma vez na vida. Como é que eu acesso? Eu vou ir atrás desse cliente, apresentar um portfólio para ele. E ele vai ter que confiar no meu portfólio. Então, isso é um belo portfólio. Então, é bem desafiador, né? Realmente. Mas tá aí, acho que é pra gente pensar, né? Eu falo que é buscar soluções. Quando a gente sabe quais são os problemas, as dificuldades, o fato de vocês estarem aqui hoje é ótimo, né? E vocês estão levantando pontos de dificuldades que é um subsídio enorme, né? Para o projeto. A gente aprende também com o que os outros escritórios de arquitetura que já exportam, né, estão fazendo. Então, o que a gente ouve muito é realmente construir a reputação, a imagem, seja via algum curso, seja algum projeto premiado, enfim, mas também estar nos lugares, tem que ter uma ação prospectiva, criar relacionamento, network. Então, a gente vê que eles participam muito de eventos internacionais. MIPIM é um deles, né? Eles vão até lá, fazem relacionamento com os contratantes, né? Os possíveis contratantes. Então, além de ter a reputação, é ser visto, né? E criar, porque a arquitetura a gente sabe que tem uma relação de confiança, né? Que é construída e que leva um certo tempo. Sim. Mas eu acho que uma ação poderia ser, agora é um pensamento, né? Quase ter uma assessoria de imprensa da arquitetura nos outros países. Você tem um canal que vai ter um espaço para publicar a arquitetura brasileira na revista na Espanha, na França. Pois é, mas a arquitetura brasileira ela já é publicada lá fora, constantemente. Constantemente. Eu estava em Milão recentemente, vi a arquitetura brasileira. Quando eu fui para a Colômbia, as últimas 4 capas de revistas da revista Axis eram casas brasileiras. Então ela já tem uma reputação, mas ela não gera contratação. Não tem uma ação prospectiva. Exatamente. Não vai virar até aqui de contratação. Então tem que ter uma ação prospectiva aliada, casada com a ação de posicionamento de imagem, né? Que a gente tem acreditado. Esse evento com o MIPIM que você falou, né? Mas a gente participou do LAF já algumas vezes, né? E realmente é um evento que é bem interessante, mas no aspecto de comunicação. Não tem clientes lá, né? Mas você é muito demandado por imprensa. O mundo inteiro vai nesses eventos porque eles
E é interessante porque a assessoria de imprensa só funciona se realmente a pessoa, né, aquilo que falou, ela sabe aonde procurar, né? Então, vou dar um exemplo. Se sair uma matéria aqui no Brasil de um arquiteto americano, né, e é o que você falou, né? Se você não tem contato no Brasil, alguém, né, que seja ponte, fica muito mais difícil. É quase improvável, né, que você faça um e-mail em inglês pedindo para esse arquiteto faça um projeto. Pode ser um arquiteto pedindo parceria, mas dificilmente um cliente. Então, com certeza, uma estratégia de relações públicas, assessoria de imprensa, aliada com um agente comercial, que é o que você já tem, né, na Colômbia, alguém prospectando o tempo inteiro, é muito efetiva, porque essa pessoa está lá, né, e vira ponto de contato. Está no mercado, a gente fala aqui. Se eu tenho alguém lá 360 dias por ano prospectando para mim, com certeza vai ter muito mais resultado que eu viajar uma vez por ano para lá, né? Então, como se dimensiona isso, né? E são os custos envolvidos, né? Muito bem. Claro que quando a gente fala de evidências, né, o que faz a reputação de um arquiteto, publicação de livro, né? Então, se vocês gostam de escrever, tem livros publicados, artigos publicados, né? Devem ter vários eventos, com certeza, no segmento de vocês, né? De arquitetura, então eu sou um expert na área, vou lá, gero artigos, informações, isso ajuda muito, né? Na construção da reputação. Desenhos, projetos, né? Enfim, formação educacional. Então são investimentos, né? Tem pessoas que gostam mais, né? Outras menos dessa área, mas ajuda muito, né? Então eu escrevi um artigo, né? Em parceria com um grande arquiteto. Me associei com contato internacional, falei do mercado brasileiro, esse artigo foi publicado, né, em outro país. Tudo isso coloca vocês num outro ambiente, né, num outro patamar. Então, escrevam, divulguem, é bom, né? Quem gosta, né? Quem gosta de estar nessa área, todo mundo quer saber sobre o mercado brasileiro, não é verdade? Então, a gente tem uma vantagem competitiva. Né? Então, eu sempre falo, não vamos deixar o pessoal vir aqui aprender e se apropriar. Se eu sou a fonte da informação, que eu valorize, né? Como fonte de informação, né? Você quer saber? Então vamos escrever um artigo juntos? Vamos divulgar isso juntos? Aí vocês viram referência. Tá? A gente não passa isso, né? Para terceiros. E também eu coloquei uma imagem do PIPIM, né? Que é um evento que a Francine mencionou, e é um dos eventos que o projeto já apoia, já faz vários eventos, né? A gente sabe que frequentar eventos internacionais é muito importante, né? Onde tudo acontece. 2, 3 dias passa o mundo inteiro, né? A gente consegue um networking importantíssimo, né? Acompanha tendências, eventos nesses ambientes. Congressos, né? Quem aqui tem costume de frequentar congressos de arquitetura? É importante, não é? Para atualização, para networking. Eu acho que mais para networking. Eu acho que mais o networking é mais importante do que a própria atualização. Né? Se for curso de atualização, não precisa talvez ir lá fora, pode procurar alguma coisa aqui dentro. Qual congresso você participou internacional? Eu fui em feiras de Milão, eu sempre vou, mas essa Tem muitos eventos, né? Com certeza o setor de vocês, né? Deve ter vários eventos e coloquem aí, eu falo, né? Todo mundo tira umas férias uma vez por ano, né? Eu não vou fugir do frio, eu sou de Bento Gonçalves, né? Tá ótimo aqui, eu falo, nossa, paraíso, hoje sol, 25 graus. Em Bento, essa semana, chegou a 10, 12 graus, chuva e frio, né? Então, a gente foge do frio, né? Então, eu vou colocar aí, né? Um congresso internacional, né? No verão da Europa, né? Sempre bom. Então, eu coloco com certeza tem vários eventos, a gente consegue aí se atualizar e também, né? Abrir nossos horizontes. E as feiras internacionais. Né? Muito bem. Construir relacionamento, eu sempre falo e ressalto que é compatibilidade e sinergia, concorda? Não tem jeito, a gente tem que, né, olhar no olho e falar, gostei.
Se já de cara não tem uma sinergia, tudo é muito mais difícil, né? Então é importante, né? Quando a gente for prospectar esse nosso parceiro estrangeiro, se é aquilo que eu comentei antes, a pessoa não responde e-mail, vocês não sentem interesse, né? Esqueçam, busquem outro parceiro, né? Se já começou errado, é muito difícil, né? Que melhore ao longo do processo. Um parceiro que tenha visão de negócios, que entenda o que vocês querem, que ajude vocês nesse crescimento internacional, que tenha objetivos muito claros. A gente vê, né? O pessoal se perdendo aqui, né? Não sabe onde está, para onde vai, né? Fez uma parceria agora porque interessou, mas não era nem estratégico, né? Então realmente isso está claro que é uma parceria que tem uma cultura organizacional compatível. Para mim, esse item é essencial. Se a empresa de lá não tiver uma cultura organizacional compatível com vocês, tudo vai ficar mais complicado. A gente precisa ter muita atenção, né? E claro, quando a gente fala em reputação, né? Investigue. Tudo hoje está na internet. Vejam quem é esse escritório, né? O Google responde tudo, né? Que obras ele já realizou, o que já fez, né? Coloque o nome da pessoa, né? O que ele está relacionado. Então, vejam se realmente tem tradição, qualidade, a idoneidade que vocês buscam lá fora, né? Se é sério. E é bom que o Google mostra tudo mesmo, né? Se a pessoa fez algo de errado em algum momento, né? Vai aparecer. A gente coloca, às vezes, nomes de algumas empresas que tem lá no Ministério da Justiça, não sei o que, trabalha com um monte de problemas. Mas só, às vezes, colocando o nome da empresa, a gente identifica essas questões. Né? Os antecedentes desse parceiro, né, notícias em jornais, internet, que eu mencionei, né? E, claro, empatia. Tá? Então, a gente precisa também, né, ter empatia. Né? O brasileiro é muito disso, não é? A gente não consegue se relacionar com, né, com alguém que não tem uma empatia no primeiro momento. Então, é algo da nossa cultura, a gente sabe, as relações são muito pessoais, né? A gente trata, né, dessa forma, né? Então é importantíssimo. Então é fundamental para o sucesso do negócio e para que a gente consiga construir esses relacionamentos, né, bem-sucedidos. Não tem segredo aqui, concordam comigo? Mas a gente esquece, né? Eu falo que na ânsia, né, eu tenho um projeto, eu tenho um cliente. O que a gente precisa de um parceiro internacional. Então, muitas vezes, na ânsia, né, de não perder o cliente, né, não perder o negócio, a gente fecha qualquer parceria. Então, tem que dedicar um tempo. Se vocês já estão pensando no mercado internacional, vejam que mercados, né, vocês têm um relacionamento, onde vocês conhecem gente, né? Já comecem a articular essa rede de vocês. Porque achar alguém assim, um mês, é impossível. Indicar todos esses itens da sua lista aí é bem difícil. É bem difícil, né? Até porque eu acho que a postura nossa tem que mudar muito para chegar, porque você fala empatia, mas empatia pra gente é uma coisa, pra eles é outra, então a gente talvez precise ser um pouco mais profissional, menos pessoal, então até para se adaptar nos mercados estrangeiros ou não, né? De repente o México é diferente dos Estados Unidos, como é que você... Imagina com o alemão, né? Exatamente, são processos muito diferentes dependendo do mercado, então... Tem que estar muito preparado. O país... Se conhecer o teu próprio processo, entender muito bem. Ou seja, a gente tem que ticar o parceiro, tem que ser ticado por ele também. Exatamente. Tem que dar o match. Tem que ter uma sinergia. E tem países que são muito complexos, né? Eu tive negociações com os países árabes. Né? Então, nós, né, mulheres, né, é muito complicado. Eu cheguei a atuar na Arábia Saudita, nunca consegui vender todos os anos, né? Porque a gente tem uma questão religiosa, né? Então, não fazem negócio com mulheres. Esqueçam, né? Então, a gente precisa considerar essas questões. E Dubai só vendia porque eu contratei um representante, que era um homem, né, local, que fazia toda a interface com o mercado. Mas, de novo, muito complexo. Você nunca vai chegar, né, a ponto, né, de executar, né, uma
informação, está próxima do mercado, discutir com o cliente, porque ele não vai te considerar. Para eles, mulher não serve para fazer negócio, né? Ele fica em casa mesmo. Então a gente sabe que tem várias barreiras, né? Desde extremos, o mercado árabe, o mercado, né? Pega Dubai, que tem de obra. Né? Então a gente tem várias mulheres, né? Se são vocês que estão na linha de frente já, né? Já é um problema para esse mercado. Você tem que colocar alguém de escritório que vai ser, né? Só a pessoa, né? Só escolher uma interface já é definitivo para o sucesso do negócio num país como esse. Então a gente tem que conhecer, né, a cultura, né? Lá, né, não tem negócio, é bem específico. Né? Mas é um mercado, né? Que tem obra a todo momento. Vou lidar com chineses, né? Essa vale a pena você talvez mudar o processo, mudar a postura, se você consegue para se adaptar esse mercado. A China é um mercado maravilhoso, tá? Começa a perguntar ali. Começa a trabalhar de noite e dormir de dia. Não, não tem jeito. Se você quer trabalhar com o mercado chinês, né, a gente já tem o primeiro problema que é o fuso horário. Então, quando você dorme, as pessoas estão trabalhando. E aí, como é que você faz a reunião de alinhamento? Alguém vai ter que, né, trabalhar à noite, né? Não tem jeito. Então, começa por aí. Se não alguém local, é muito mais difícil. As comunicações todas em mandarim, né? Eu fui em 2, 3 eventos na China, e a China respeita muito a hierarquia. Tá? O Japão também tem muito disso. Então, se você é o diretor da empresa, você vai falar com o diretor da empresa lá. Agora, se você for gerente, ou você... Aqui no Brasil a gente faz muito disso. Você pede para o assistente, alguém, né? Manda um e-mail e pede tal coisa. Não, se é o assistente que pede, é o estagiário de lá que vai responder. Então, a gente precisa entender toda essa parte de hierarquia, de relacionamento, porque nunca o diretor da empresa vai responder ao estagiário. E a gente não tem no Brasil essa questão de hierarquias, né? É muito mais flexível. Então tem que ter muito claro. Já fui também em alguns eventos na China, que o material, o pessoal de lá, a gente fala que nós brasileiros, a gente não está preparado para exportação, né? E eles entregaram um folder lindo, maravilhoso, todo em mandarim. Eu me senti naquele momento, falei, nossa, o que eu vou fazer com isso? E é como as pessoas se sentem quando recebem um catálogo lindo em português. Você olha e fala, o que eu vou fazer com isso? Eu não consigo entender uma linha, nem Coca-Cola você não entende, né? Que tem alguns idiomas que algumas palavras você reconhece, né? Nem Coca-Cola se escreve como Coca-Cola. Então tudo é muito mais complicado, a gente precisa ter atenção, né? A esses processos de hierarquia, tudo isso, né? Alemão, eu já tive várias experiências com alemães, meu Deus, eles pegam a legislação local. Se vocês querem aprender de regulamentação e legislação, trabalhem com os alemães. Eles vão imprimir a legislação local de como fazer um projeto de arquitetura e vão aplicar 100%. Então eles vão conferir qualquer documento que vocês mandarem para ver se checa com o que é legalmente permitido. E assim, é processo puro. É o jeito, é a cultura de trabalhar. Então, trabalhar com alemão é fácil? Nossa, para mim é um dos mais difíceis que tem. É um belo aprendizado. Prefiro começar com a Colômbia, então, né? Porque é um povo latino, né? Mesmo eu dei o exemplo do México, a gente, né? Quer queira, quer não, briga um pouco, mas se entende. Agora, quando você vai para culturas muito rígidas, muito diferentes, né? Com fusos horários diferentes, é bem complexo. Nossa, minhas experiências mais árduas, né? Acho que minha experiência mais difícil foi cobrar de um russo, né, que estava devendo há uns 15 anos atrás, que tinha um negócio dele estabelecido em Nova York. Então você pega, né, uma cultura, né, mercado russo super complexo, né, num país livre, né, teoricamente. Então a gente vai aprendendo, né? Eu falo que com o tempo a gente aprende. Muito bem, eu quero terminar aqui, antes do nosso coffee, né? Essa é uma frase de um arquiteto, que eu não coloquei, né, o nome dele aqui, nessa pesquisa que a gente fez. Ele fala: exportação de arquitetura não é exportar um desenho, mas sim exportar um documento apto à execução em determinado local. Então, ele ressaltou muito, né, que existe uma responsabilidade muito grande, um processo muito grande por trás de uma exportação de arquitetura. Não é um desenho, é tudo que vem junto, né?
o que realmente a gente está entregando. Então, ele fala um documento apto para execução em qualquer lugar do mundo. Isso se espera como um projeto de arquitetura. Ok?